Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a essa live de sexta-feira. São 20 horas. Hoje eu vou conversar com a Juliana Carla Bastos, que tem um trabalho muito interessante na área de etnomusicologia. Inclusive, vai ser a primeira vez que vem alguém no canal dessa área aqui, que eu acho muito interessante. E a tese dela se chama Ética Sonora e suas implicações na sociedade de João Pessoa, que ela defendeu pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, onde hoje ela também é professora. Agradeço muito a sua presença aqui, Juliana, e já vou pedir para você, se quiser começar falando sobre o que é essa ética sonora, né, até para o pessoal entender mais, porque é um trabalho bastante interdisciplinar, né, esse seu, que envolve várias áreas do conhecimento, né, como a gente vai conversar também sobre isso, mas para a gente entender um pouco, né, acho que esse é o conceito principal da sua tese, né, está já na primeira, as duas primeiras palavras do título, a ética sonora. Então, se você quiser começar falando sobre isso, mas também se apresentando, né, falando da sua trajetória brevemente, aí para o pessoal que ainda não te conhece. E boa noite, prazer recebê-la aqui. Boa noite, Caio. A gente finalmente se encontrou depois de um percalçozinho, né, do caminho, a gente remarcou essa live. E eu tenho que, primeiro de tudo, te dizer que eu te admiro porque você está fazendo lives diárias. Eu imagino, né, o trabalho que isso dá para organizar e a nossa a cobrança do corpo, a cobrança psicossomática do corpo para a interação online é muito maior do que a interação presencial. Eu tenho sentido isso muito nas minhas aulas. A gente se entrega de outra forma, parece que cansa diferente. Não estou dizendo isso como uma coisa ruim, mas eu estou admirada mesmo, porque você faz lives diárias e uma mais legal que a outra. Eu tenho acompanhado sempre que eu posso e eu agradeço o seu convite. Que bom que finalmente deu certo, né? Boa noite, pessoal. Para os que estão aí já chegando gente, né, e não me conhece, eu sou professora de música na Federal da Paraíba, no curso de licenciatura aqui da UFPB. Eu costumava me reconhecer como percussionista, tendo no pandeiro meu instrumento central, mas há muito tempo a prática dos palcos, a prática performática, ela não é mais o centro da minha vida profissional. Então, hoje eu estou envolvida com a música, mas de uma forma muito transversal, e o instrumento não está mais de uma forma importante, como a maioria das pessoas pensa, né, que todo músico tem uma vivência de palco, né, de performance muito ativa. Não é meu caso. Hoje eu trabalho muito mais, ainda discutindo e pesquisando música, mas partindo de prismas transversais. Então, tudo que a gente for conversar hoje está muito relacionada a outras áreas do conhecimento, a outras curiosidades de senso comum, inclusive trabalhando para desamalgamar coisas que até nós músicos mesmo acreditamos sobre a nossa prática, sobre o nosso papel. E hoje, especificamente, o Caio me chamou para a gente falar, com base, né, na minha tese, que fala sobre ética sonora, a gente chegou nesse título de falar sobre como o silêncio, o silenciamento, a música, o som e o ruído, de forma geral, comunicam, né? Sendo energia, sendo ar em movimento, como isso comunica com o que está relacionado, e aí a gente vai tentar fazer um pequeno apanhado, né? Claro que a gente não esgota. Hoje nós temos na UFPB o Laboratório de Ética Sonora, que é o LABETS. A gente pode depois compartilhar alguns links aqui na descrição, Caio, se for possível, porque agora que a gente está online, a flexibilização para receber membros e novos interessados em colaborar eventualmente ou de forma permanente ficou muito mais fácil, né? Um grupo que atuaria presencialmente em João Pessoa, agora a gente consegue ampliar para quem tiver interesse em participar.
Então, eu gostaria de começar um pouco definindo, conforme eu fiz na tese, sabendo que a tese, a partir do momento que a gente defende, ela não acaba, né? A tese é aí que ela começa. A gente termina o doutorado com tanta coisa na cabeça, né? Mas eu entendo a minha tese como um ponto de partida. Eu comecei ela sabendo que ela inauguraria na minha vida profissional pontos de partida para finalmente discutir música e som sob os termos que eu acho mais coerentes, de uma forma ampla, de uma forma interconectada e principalmente de uma forma sistêmica. Então, na verdade, qualquer discussão ética na música vai partir de uma ética sonora, porque toda música é som. Só que, assumindo essa noção inicial geral, nem todo som é música. Né? Então, a gente imagina que dentro do grande caldeirão de sons do mundo, a gente pinça alguns e cola um rótulo, e fala assim, a partir de referenciais nossos, né, culturais, aceites e recusas estéticas, a gente rotula aquele som como musical, e a partir daí como belo, emocionante, significativo e tudo mais. Quando a gente vai numa loja, quando íamos, né, entregando a idade, quando a gente ia em loja de discos e CDs, a gente não procurava música na seção de limpeza, ou na seção de roupas, ou na seção de utensílios domésticos, mas existia uma seção chamada música, né? Então a gente consome a música, entre outras coisas, quando comprava o CD, isso era muito evidente, como produto cultural, como entretenimento, uma forma de fruição. São inúmeras maneiras de a gente colocar isso. E essa é apenas uma das funções que a música assume nas diversas sociedades, né? Ela pode, por exemplo, ser também o elemento aglutinador de um ritual de neoxamanismo. Atuar ali junto com a ayahuasca, por exemplo, como vetor, eles juntos, como vetor que vai possibilitar aquele participante acessar estágios expandidos de consciência. Eu não sou conhecedora de neoxamanismo, mas eu fiz uma live com um professor aqui do IFPB, e ele me falou isso e eu achei, assim, bem conectado ao que eu também quero discutir, e uma função da música que a gente não consegue dissociar do ritual. E aí vai de encontro a esse negócio de você comprar o CD, a música finalizada, né, um objeto. Comprei música, comprei um CD do Skank, está contido aqui, produção, mixagem, finalização, ideia estética da banda, e aí você bota na sua mochila e vai para casa com o produto. No neoxamanismo, por exemplo, segundo o professor Christian, ela não acontece dissociada. Você não tem como pegar a música do neoxamanismo e botar na mochila, porque junto a ela vem tudo, né? E isso é muito comum da gente verificar em estudos etnomusicológicos. Porque ao passo que, fazendo uma analogia muito rápida, ao passo em que o musicólogo ele estuda a obra produzida por um ser humano, o etnomusicólogo está interessado no ser humano que produziu a obra. É uma mudança sutil, mas importantíssima de olhar científico. Né? A gente se interessa pela motivação humana, pelo significado da manifestação cultural para a pessoa. A música também ela pode ser sinônimo da palavra cultura. Em algumas tribos, em algumas comunidades, não existe tradução para ideia, né, de música. Ela está tão atrelada à cultura como um todo que se terminam os instrumentos de tocar e você fala para o dançarino assim, repete aquela parte ali que eu não entendi, o passo que você deu, ele vai dizer, mas os instrumentos já foram embora. Não dá para fazer. Porque o entendimento é, tudo só acontece junto. Né? Há exemplo de antropólogos como Steven Feld, que trabalhava com os Kaluli, ou Anthony Seeger, que morou no Brasil muito tempo, trabalhava com os Venda. Esses povos, eles veem a música como algo não avulso, né? Totalmente oposto à ideia do CD, do disco, né? E a música, ela só é música porque nós dizemos para aquele som que foi pensado, né, desse caldeirão de sons do mundo, e a gente alça ela uma ideia de você significa música para mim.
Isso é sempre contextual, está sempre encharcado da minha história, da minha cultura, da estética do meu lugar, da estética que eu aceito como adequada, né? Isso sempre foi assim e me parece que vai continuar sendo por um bom tempo, né? Por isso que a gente fala, o que ele ouve não é música, aquilo ali é barulho. Eu sei o que é música boa, na minha época que tinha música boa, né? O som, de maneira geral, ele é amoral. E ele é um fenômeno acústico, ele é um fato concreto, somos nós que damos sentido a ele. Para muitos sons a gente dá sentido, alguns eles estão no mundo como resíduo, mas a música, essa relação ela é obrigatória, dá sentido para chamar de música. Então, dessa forma, uma música que é boa para mim, para você, Caio, pode ser um incômodo, ou pode ser enfadonha, ou você acha chato, entediante, não gosta mesmo. A música ela é um conjunto de sons que... Deixa eu ver com o que eu posso comparar. Pronto. Base de sorvete. A massa do sorvete que não tem sabor ainda. É a base. Né? A música ela pode ser entendida como uma base de sorvete que é genérica, e aí a gente vai adicionando sabores, adicionando cores, adicionando textura, e assim ela vai significando. E significando, para mim, diferente que significa para você. Mesmo a gente morando no mesmo país, né? Isso não precisa ir muito longe. Às vezes, numa rua, entre vizinhos, você encontra bastante diferenças, né, de comparação entre essas coisas. Então, isso leva a um primeiro ponto que eu queria deixar refletido aqui, que discutir música em termos valorativos, música boa, música ruim, né? Muita gente pergunta para mim, não, você é professora de música, então você fala para os seus alunos, você explica o que é música boa? Eu digo, jamais. Isso não está entre as minhas funções. Isso seria um crime. A minha função é ouçam muito, ouçam de tudo, vocês são professores em formação, então, assim, ouçam de tudo para poder falar bem com criticidade, para poder falar mal com argumento. Isso sim me cabe, fazer essa ampliação, porque os alunos chegam na licenciatura em música, muitos, eles não falam, mas pedindo isso para o professor. E eu tomo sempre esse cuidado de deixar isso claro com eles, principalmente em disciplinas de metodologia, estágio, né, e tudo mais. E aí, da mesma forma que a música, os sons, alguns com um pouquinho mais de ênfase, também passam por esses aceites, essas recusas, esses afetos e tolerâncias da nossa parte, né? Tem som que a gente não gosta, mas tolera, porque acha necessário. Tem sons que a gente não admite, né? E tem sons que a gente ama, que relembra, né, da avó, lembra de algum lugar e tal. Só que esses filtros, essas credenciais, e muitas vezes nos dão noções unilaterais do fenômeno sonoro. E aí tolhe um pouco dessa amplitude que o fenômeno sonoro possui. Vou tentar resumir. Por exemplo, trabalhos que tratam de aspectos simbólicos do som, o pertencimento do som para uma comunidade, o significado estético, questões de crença envolvidas ali, questões de fé, mas não abordam questões físicas. Então, eu vou ser bem radical para exemplificar, mas, por exemplo, uma manifestação cultural de uma escola de samba, que ensaia no barracão, digamos. Aí, existe um estudo que vai lá, né, pode ser um estudo de etnomusicologia, bastante comum, discutir, né, falar daquela manifestação, aquela performance, e se esquece de ouvir o entorno, a vizinhança. E aquela escola de samba, ao passo em que é uma manifestação simbólica muito importante, ela está causando um transtorno significativo ali, fisicamente, para os vizinhos, entendeu? Então, estudos que tratam mais o simbólico e não olham para o aspecto físico, podendo criar um elefante branco na sala, porque é difícil você chegar para alguém e falar que a manifestação musical da pessoa, apesar de válida, está incomodando. É difícil chegar para um músico que está no palco, desenvolvendo o seu trabalho, e falar, cara, teu som é massa, mas você pode baixar um pouquinho o volume? Porque eu não estou conseguindo nem ouvir minha televisão ali em casa. Isso não, a gente não faz. Isso é
não se discute na academia, principalmente entre os músicos, e isso começou a me incomodar, porque paira no ar um receio da gente ofender essa dimensão simbólica. Então, existem trabalhos que são assim, podendo cair nessa unilateralidade, dependendo do caso, mas existem trabalhos também que tratam de aspectos físicos somente. E o melhor exemplo disso é texto legislativo de som, que geralmente é ineficiente. Assim, o texto ele é maravilhoso e ele vai considerar um mundo ideal, só que geralmente não é aplicável ao mundo ali, à cidade ou ao estado onde ele está acontecendo. Então, textos legislativos, eles consideram somente o lado físico, não consideram o lado simbólico, de forma alguma. Chegando ao cúmulo de, durante a tese, eu entrevistar alguns policiais, né, de fiscalização de poluição sonora aqui em João Pessoa, e eu falar para o cara assim, quando você chega para atender uma ocorrência e o reclamante está visivelmente estressado, e você bota o decibelímetro lá para ver se está alto o som, e não está dentro dos parâmetros, mas você mesmo percebe que está alto. E o cara está estressadíssimo. O que você faz? E os fiscais, eles dizem assim, não posso fazer nada. Eu tenho que me ater ao texto da lei. E aí ele vai embora e resta uma pessoa refém de algo físico que ela não pode tirar da casa dela. Então, tem trabalhos nessas duas frentes que correm, cada um sua maneira, riscos de se tornarem unilaterais, de oferecerem uma visão enviesada. E aí, sendo bem radical, né? Tipo, o simbólico, que permite que tudo aconteça em termo físico, ou o físico, que desumaniza totalmente o simbólico. Tanto um quanto o outro são possíveis de acontecer, são passíveis, né? Qualquer um de nós pode escrever um trabalho assim, e tanto um quanto o outro vão trabalhar com essa unilateralidade. E aí a gente amalgamou o costume de nos abstermos de discutir ofensas ao plano físico, principalmente em áreas como a música. É tudo em prol de discutir manifestação cultural e sonora. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado para que não pareça que eu estou, de forma alguma, criticando trabalhos muito bem feitos e muito importantes para a área. Eu só estou apontando um possível ângulo de análise do problema que talvez não esteja muito claro ainda, né? Não tem um holofote importante sobre isso, né? E aí, quando você me perguntou dos papéis das profissões, é um joga para lá, joga para cá. Porque o músico entende que não é o seu papel discutir isso. A maioria dos músicos ainda se limita a pensar e discutir coisas que estão no entorno ali do seu instrumento e, no máximo, em aspectos sociais, antropológicos, que têm a ver com a performance do instrumento ou da manifestação que ele pesquisa. Os engenheiros e arquitetos não contemplam essa discussão até que ela se torne um problema. Um projeto arquitetônico aqui em João Pessoa, em geral, não considera aspectos sonoros no projeto, mas quando a construção está pronta e apresenta um problema acústico, aí é necessária uma reforma. Isso ouvi de alguns engenheiros entrevistados também. Os médicos também não discutem o problema, eles só recebem uma possível vítima de poluição sonora estressada quando ela já está doente. Mas não existe política, por exemplo, de medicina preventiva. Os advogados também trabalham sempre no depois. Os fiscais também agem após o ato. Então, assim, toda a sociedade está arranjada de forma que a dimensão física não seja pensada no antes. Ela vai ser apenas coibida no depois. Por isso que o texto legislativo ele parte da ocorrência direto para a coerção. Ele não tem, nesse abismo, não tem diálogo, não tem debate coletivo, né? Isso, para mim, é uma grande questão que precisa ser mais bem cuidada. Então, é aqui que entra o conceito de ética sonora como uma simbiose entre esses dois prismas de investigação, na medida do possível dentro de cada contexto, né? Para entender como essas inserções de significados sonoros funcionam em cada lugar. Os locais têm preferências distintas de sons e silêncios. Isso é muito característico de cada localidade, né? E aí a ética sonora vai entender o outro na medida em que ela é entendida, porque ela é um processo de construção coletiva de cada lugar. Eu acho que isso definiria bem, não sei se eu me alonguei, mas definiria, assim, bem o conceito do que é a ética sonora.
Pelo menos É no conceito que eu defendo hoje, né? É bastante complexo o estudo, são muitos aspectos, né, que vêm se relacionar, e na sua tese você fala em conexão também entre diversas áreas do conhecimento, né? Você falou das profissões e tudo, se você puder falar também dessa relação entre diversas áreas do conhecimento que você teve de frequentar para pensar isso, né? Você fala de antropologia, história, sociologia, filosofia também. Quando eu comecei, né, esse doutorado, não vou dizer que eu terminei ele com muitas certezas, mas eu comecei com muito medo de não dar conta do tema. Porque quando eu comecei a revisão bibliográfica, eu fui vendo que, ao mesmo tempo em que não tinha nada mais específico dentro do que eu já estava procurando, um autor que já tivesse sinalizado isso antes, ao mesmo tempo em que eu sentia essa falta, basicamente quase todos os trabalhos que eu encontrava tinham alguma coisinha a ver. E aí eu comecei a fazer incursões cada vez mais para fora da música. Porque a música, ela trata hoje de questões importantíssimas, por exemplo, a questão de decolonialidade. Hoje a gente está discutindo muito isso na área da música e nas sub-áreas. Mas essa questão específica que me interessava, a literatura da música não estava sendo suficiente para mim. E aí eu, surpreendentemente, conheci, por exemplo, na geografia, autores que discutem a temática do som ambiental, não especificamente ética sonora, né? É um conceito que eu proponho e defendo, mas geógrafos discutindo questões sonoras muito mais amplamente do que os músicos, muito mais coerentemente do que alguns arquitetos, sabe? E aí eu fui montando esse Frankenstein, né? Abri minha tabelinha do Excel. Isso antes do doutorado começar, eu tinha começado uma pequena sistematização, e no doutorado eu pensei, bom, eu vou ter que ver quantos caroços tem nesse angu, e eu tenho que limitar até quando eu vou ficar procurando, porque essa busca, cara, não tem fim. Eu estou hoje com um grupo de pesquisa, a tabela não para de aumentar. A gente prevê para o ano que vem a criação de um site interativo com esses dados, para que a gente tenha uma ideia, pelo menos a nível nacional, do que se discute hoje em dia que relaciona som, música, ética e meio ambiente, né? Para além do conceito schaefferiano de paisagem sonora, que é um conceito que eu usei por muito tempo, mas me incomoda, em primeiríssimo lugar, pelo fato de ser paisagem sonora, como dá uma ideia, né, de frame congelado, que é tudo que o som não é. O som, ele adentra, assim como a água, ele adentra em qualquer fresta, por isso que o isolamento acústico é tão caro, né? O som, ele é poderosíssimo para adentrar. E aí, quando você olha a revisão de literatura da tese, ela tem aí, não sei, 12, 13 áreas, né? Mas com destaques para antropologia, inclusive porque muitos antropólogos que eu cito, eles fazem incursões etnomusicológicas em campo, e passando lá, essa etnomusicologia e antropologia mais clássica, algumas, um pouco ainda com um cheiro eurocêntrico, né? De passar tempo em campo para compreender o sujeito através da vivência igual, tentando ser igual à vivência daquele sujeito, mas sempre vai ser um outsider. Muitos antropólogos acabaram publicando coisas importantes para a gente na etno, que são tidos por nós hoje como clássicos e como trabalhos importantes para a gente pensar em etnografia, por exemplo. A minha tese não foi uma incursão etnográfica, porque eu quis dar um panorama mais amplo sem aprofundar exatamente num grupo, né? Por isso que eu ouvi policiais, eu ouvi engenheiros, médicos, estudantes da orquestra, tamborzeiros de grupos de cultura popular aqui da cidade, arquitetos. Então, teve uma infinidade assim, de sujeitos de pesquisa com conhecimentos diferentes, acadêmicos ou não,
e uma revisão de literatura abrangente para eu conseguir fazer um Frankenstein para chegar aonde eu queria, para demonstrar assim, olha, esse assunto ele está, mas ele existe, mas ele está meio desconectado. Vamos tentar uma proposta de conexão aqui. E aí o capítulo de revisão ficou esse monstro aí que você viu. Ele ficou muito grande. Mas faz parte. Quando eu for transformar isso num livro, eu vou deixá-lo mais enxuto. Esse doutorado é assim, né? Juliana, tem uma pergunta para você, do Júnior Gabriel, que ele quer que você fale sobre a questão do silêncio, do ruído. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, Caio e Juliana. Juliana, observando o tema abordado, o ruído seria o caos e o silêncio, o cosmos? Se sim, a música seria um plano de consistência? Olha, eu falei que participar de uma live com filósofos ia me trazer perguntas refinadas. Obrigada, Júnior. Sim, se você entender que o ruído é algo ruim e que o silêncio é algo bom. Aí eu acho que isso se aplicaria, né? E entendendo essa música como uma música que está dentro dos seus referenciais estéticos de gosto dessa música, né? Qualquer outra definição de ruído que saia de coisa ruim coloca essa afirmação já na dúvida. Por exemplo, o som do mar, o som da chuva, está chovendo aqui agora, então, pessoal. O som da chuva e o som do mar, acusticamente, são considerados ruídos, porque são ondas irregulares. Só que eu ainda não consegui conhecer uma pessoa que falasse para mim, nossa, eu fico super estressado com o som do mar. Então, a própria concepção acústica de onda pode servir lá para acústica, mas essa concepção ela é replicada como, né, em várias áreas da física e da própria música, né? Ruído a gente aprende na aula de teoria musical, né, quando está começando assim novinho. Ruído é o som, o desenho de onda irregular. E som, né, é a onda regular, é o desenho regular. Só de observar os sons do mar, isso já cai por terra. Não sei se eu respondi, Júnior. Mas dentro dessa concepção de pensar o ruído como algo ruim, eu acho que isso se aplicaria, essa pergunta que você fez. Eu queria perguntar sobre o silêncio, então. O que seria o silêncio? Dá para pensar um silêncio absoluto? Dá, não na atmosfera terrestre, né? Dentro da atmosfera terrestre, a gente tem como experienciar, numa câmara chamada câmara anecoica, a sensação sonora e, segundo relatos, uma tremenda sensação de desnorteamento e desequilíbrio, de silêncio absoluto, porque a câmara anecoica, ela te fecha de tal maneira que você começa a ouvir o som do teu coração, né, um som grave, e começa a ouvir um som agudo da circulação do seu sistema nervoso. Mas isso tudo são relatos. Eu mesma nunca fui para uma câmara anecoica, mas silêncio absoluto seria essa a opção. A gente sempre pensa o silêncio em termos relativos, né? Até porque a gente tem níveis diferentes de entendimento do que é o silêncio. A depender da tua família, tua história, tua tolerância, teu nível de ansiedade, um ambiente silencioso para você, ele é definido por você, não por mim. Porque a minha definição, ela vai partir de mim, né? Então, a gente fala em ambientes, em contextos mais silenciosos ou menos silenciosos, né? E nesse terreno tem o termo super espinhoso e importante do silenciamento. Mas aí acho que não é isso que você está perguntando, é com relação a silêncio no sentido de ausência de som, né? Também, se existe essa possibilidade, como é que é pensada, né? Você já explicou bem essa questão, né? Se o próprio corpo tem os seus sons e um silêncio implicaria que esses sons ficassem mais evidentes, né? Até gerar um desconforto. Mas a questão
quando você fala em produção sonora e o silenciamento, né, existem implicações que são culturais, que são políticas também, né? E você pensa como essa questão? Por exemplo, o espaço de uma cidade, né, que eu acho que é o seu tema principal, né? Olha, na tese, eu não me demoro em discussão política. Inclusive, foi uma crítica de um dos membros da banca. Eu entendi a crítica do professor, mas na tese eu estou fazendo uma discussão sistêmica, considerando muito mais a influência do som no corpo e na mente, e em níveis coletivos de ansiedade, por exemplo, do que adentrar com mais profundidade na discussão política. Eu faço uma pequena discussão que eu vou desenvolver agora, que eu terminei, né, a tese, mas ficou muito evidente, mais evidente para mim do que já era empírico, e depois da tese eu pude comprovar isso um pouco mais, que o silenciamento ele está diretamente relacionado a questões hegemônicas de classe social, de cor, de gênero, de bairro que você mora, porque até a fiscalização chega diferente nos lugares. E as permissões para soar são diferentes. Aqui na Paraíba, o interior é muito mais, vou colocar, sonoro, porque aí se for ruidoso ou sonoro depende de cada um. O interior aqui é muito costumeiro a gente encontrar som amplificado em vários lugares, assim, loja dos centros das cidades, cada loja tem uma caixinha de som apontada para fora. Aqui é o contrário daquela ideia de interior bucólico. A capital é mais silenciosa que o interior. Isso para mim foi uma surpresa quando eu cheguei aqui. Morei no Piauí, era da mesma forma. O interior mais concentrado de sons e uma necessidade, né, pelo som amplificado. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, né, dependendo do bairro e da classe social, teve uma ocorrência, né, que um dos entrevistados me relatou ter ido atender, que ele chegou na casa do cara e ele não tinha arroz nos armários, ele não tinha móveis, ele não tinha televisão, mas ele tinha uma caixinha de som. E a ocorrência, o vizinho ligou dizendo, olha, ele tá embriagado e ele tá me deixando maluco com esse som. E aí, quando o policial chegou e falou, cidadão, por que que você tá... Você não dá pra se abaixar um pouquinho? Ele falou assim, moço, eu passo a semana inteira desejando chegar ao fim de semana para me divertir. Então, assim, aquela caixinha de som naquele momento, a gente pode avaliar isso como um poluidor sonoro, sim, mas é preciso ter outros parâmetros de análise para entender que esse cara, naquela caixinha de som, ele está se tornando existente como ser humano. Talvez aquele momento seja o momento de maior humanidade da semana dele. Isso é uma sacada difícil da gente fazer, principalmente se você for o vizinho incomodado. Mas eu fico até tocada falando disso. Isso é mais comum do que a gente imagina. Aqui é muito comum, dependendo do bairro, a polícia nem vai. O cidadão chama a fiscalização, a polícia não vai. Se o bairro é ou muito pobre, a comunidade, né, muito pobre, ou um bairro mais abastado, às vezes a polícia também não vai, porque se for para bater na casa de um desembargador, se for para bater na casa de um superior, existem várias questões políticas e de poder muito vinculadas a isso. Então, fazer uma discussão de poluição sonora apenas baseada no incômodo, ela é possível, mas ela é muito empobrecida, né? E já que a gente está falando disso, de silenciamento, eu começo a pensar muito na invisibilidade na qual se encontra uma vítima do som. Seja uma vítima física, né? Aquela pessoa que está maluca lá com o som entrando na casa e tudo mais. E aí o fiscal vem, afere com decibelímetro, está dentro do permitido por lei, e aí ele não pode fazer nada, ele fala, minha senhora, me desculpe, a senhora vai ter que aguentar. Entra na viatura e vai embora, e essa pessoa pode lentamente, com o passar dos anos, desenvolvendo uma doença, chegando inclusive a morrer por causa do som. Quem é que imaginar que isso é possível?
É difícil de provar, mas é possível. Tivesse ali um laudo, né, bem investigado, com o histórico dos anos e tudo mais. Então, a vítima, de qualquer maneira, a vítima, ela vê a resolução da questão beirando o impossível. Por quê? Se você chama a polícia, o vizinho fica ofendido. Se você conversa com ele, se chama a polícia, ele pode até baixar o som nesse dia. Mas no dia seguinte, os relatos aqui são muito assim. Não, no dia seguinte, eu já baixei ontem. Hoje eu vou me divertir. Hoje você que, né? Então, existe uma negociação silenciosa acontecendo, só que, de maneira geral, vira uma bola de neve. A vítima não consegue sair disso. Ela sempre vai sair nessa história como a chata, a pessoa que quer acabar com a diversão, a pessoa que quer acabar com a festa, né? Isso pensando em vítimas físicas. Existe ainda a vítima, sobretudo em locais mais carentes, que as pessoas já estão sendo vítimas físicas do incômodo, mas são vítimas simbólicas também quando elas não denunciam, quando elas têm medo de represálias, quando, não sei, quando tem alguma autoridade ali que usa de violência, né? Então, assim, a vítima da poluição sonora, seja física ou simbólica, ela não tem um olho roxo que denuncie para o mundo que ela sofreu uma agressão ou que ela sofre uma agressão constante. Ela carrega essas marcas internamente. Geralmente evolui em quadros assim de caspa, muito comum relato, né, de aumento de espinha, gastrite, dores de cabeça crônicas e tal, mas é muito difícil relacionar esses problemas à sua causa primeira, que é o abuso sonoro. E aí, às vezes, complicado, no caso da vítima simbólica, quando ela experimenta silenciamentos que vão além de não poder abrir a boca e falar, porque antes mesmo de ter esse direito, alguns sujeitos aqui, assim, eu via que era negado a eles o papel de existir, humana, social, politicamente. Então, a pessoa ela é silenciada várias vezes, em diversas camadas, de tal forma que ela se entenda como não existente. E aí, uma caixinha de som no fim de semana é realmente um grito, assim, olha, eu existo, eu estou aqui. Uhum. É bem interessante essa análise, muito legal. Sobre a questão da definição de ruído e som, do que é ruído, do que não é, tem duas perguntas que eu achei interessantes aqui. Tem uma do Rauan Fernandes, que ele pergunta sobre o noise, né, esse fenômeno que tem na música eletroacústica, também em algumas vertentes do rock, né, Uhum. punk. Ele quer, participei de bandas do tipo e já fomos literalmente impedidos de tocar várias vezes. Como tratar essa dificuldade? É uma pergunta do Rauan. Oi, Rauan, obrigada. Já tive experiências, já compus algumas coisas eletroacústicas, posso te mostrar depois, já te adiantando que eu não sou compositora, eu sou uma curiosa no campo da composição musical. E a discussão do noise, ela retrata de uma forma muito, muito boa aonde em quem recai esse papel cidadão, primeiro de pensar em espaço sonoro, né? Eu vou começar a responder de trás para frente. Deixa eu ver a pergunta dele de novo. Impedido de tocar várias vezes, como tratar essa dificuldade? Respondendo a tua pergunta de trás para frente e falando de direitos do artista, a legislação daqui de João Pessoa, por exemplo, ela estabelece muito claramente que a obrigação de oferecer ao músico condições para executar o seu trabalho, seja qual repertório for, na intensidade que for, na potência que for, a responsabilidade é do dono da casa de show. É ele que tem que te dar condição de trabalho no sentido de isolar acusticamente o local e te oferecer um local para que a tua estética sonora possa acontecer. Infelizmente, isso está muito mais no plano do ideal, pelo menos aqui em João Pessoa. Nós temos grupos experimentais aqui e temos grupos que têm na intensidade o parâmetro principal da estética sonora ali né, do seu repertório. Nesse caso, aí a gente vai entrar já no que eu proponho ao final da tese, que é a necessidade da construção de cultura coletiva de som. Porque isso não passa somente pela
pela fiscalização do policial que vai chegar lá e vai, talvez, pegar seu instrumento, né, confiscar seu instrumento, quando, na verdade, não poderia. Pelo menos aqui em João Pessoa, não poderia. Ele teria que multar o dono do estabelecimento e não tirar do músico o instrumento de trabalho dele. Mas isso seria uma resolução de médio a longo prazo. Eu não tenho essa resposta para te dar a curto prazo. E ela vai passar por uma rede de cultura coletiva que envolva o poder público com proposições de políticas públicas para tratar o som, assim como a gente tem política para tratar água, tratar energia elétrica, tratar reciclagem de lixo, né? A gente já caminhou nesse sentido como sociedade, mas a gente ainda não caminhou com relação ao som. O som que a gente sabe não incomoda? Beleza. Incomoda? Parou. E só reconhece na intensidade o problema, não reconhece na duração o problema. A lei é toda pautada em intensidade, intensidade, intensidade. Então, hoje, em 2020, eu não sei te dizer uma resposta para 2021, se a gente voltar para as ruas em 2021. Eu já estou na dúvida se isso vai acontecer. Mas obrigatoriamente passa por uma discussão coletiva que envolva o poder público, tem que envolver, a gente tem que começar a se organizar para constar dessas propostas de política pública, e que o músico se coloque de forma política, não partidária, política, explicando que a sua estética musical, se ela faz uso da intensidade, é parte da estética, isso não está sendo feito para causar raiva em ninguém. Ou, se tiver para causar raiva, é parte do repertório, é parte da estética, do referencial do repertório. Mas, assim, a gente precisa se mobilizar politicamente, porque tudo que trata de som, de que cidade o Rauan é, será? Será que ele é daqui de João Pessoa? Na sua cidade, quantos músicos estão envolvidos com a discussão de política pública para som? Aqui em João Pessoa não é muito comum. Então, a gente fica só, nós, né, no palco, recebendo essas fiscalizações, multas, às vezes confisca instrumento, o cara fica sem conseguir trabalhar, né, porque, na verdade, a gente enxerga uma questão, o som é existente na nossa vida desde a vida intrauterina, ele é muito mais presente no nosso cotidiano do que a água, por exemplo, porque a gente não passa o dia inteiro lavando mão, mas a gente passa o dia inteiro sendo encostado por som. E mesmo assim, a gente não tem uma discussão mínima satisfatória sobre ele. Então, recai nesses problemas que a gente é de difícil resolução, não tem uma única resolução e não tem uma resolução a curto prazo. Salvador. Ele é de Salvador. Eu espero que eu tenha te respondido, mas a gente pode conversar depois sobre isso. Tá? Juliana, tem uma parte da sua tese que eu achei muito interessante também, que você fala sobre a padronização da afinação dos instrumentos, tudo em 440 Hz. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o processo histórico que culminou nisso, quais foram os efeitos disso. Então, esse é um assunto que eu trago mais ao final da tese, de forma entusiasta e empírica ainda. Eu não entrei nele na tese e não inseri isso na discussão científica, mas é uma coisa que eu acredito na minha vida pessoal, como ser ouvinte e como espiritualista que sou, isso faz muito sentido para mim. Isso consiste no seguinte, para quem aqui está na live acompanhando e é músico, né, ou sabe, né, de padrão de afinação, os instrumentos musicais, em geral, na parte ocidental do mundo, são afinados em 440 Hz. Quando você, por exemplo, em orquestra, é o violino que levanta, antes do concerto começar, ele dá uma nota, é um Lá 440, significa que é um Lá que vibra, né, 440 mil vezes por segundo. E aí, o que eu trago no que o Caio falou que eu trago na tese, é que essa frequência, ela não é orgânica, ela não ressoa com a nossa condição humana. Ela é uma frequência que foi escolhida e, num dado momento histórico, ela foi imposta, padronizada por
fabricantes de instrumentos musicais, mas depois, Caio, que eu publiquei a tese, eu fiz uma live com um senhor que estuda isso, e ele me disse que além dessa padronização, visando uma música mais brilhante, porque a afinação um pouquinho mais alta, em 440, diferente das anteriores, tinham várias anteriores, elas conseguiam dar para a plateia uma música de caráter mais brilhante, um pouquinho mais imponente, e as salas de concerto começaram a permitir isso, então o material acústico das salas de concerto começou a permitir isso, então foi um entendimento que os produtores de instrumento tiveram. E aí esse senhor me avisou, e agradeço muito a ele, que teve uma questão nazista envolvida, e aí eu vou te falar totalmente assim, o que eu me lembro da live com ele, mas a gente pode, se alguém quiser depois eu posso desenvolver. No sentido de que o padrão de 440 nos tira da nossa organicidade e é uma maneira muito poderosa de fazer as pessoas ficarem confusas com relação à sua condição humana. E aí, por isso, foi muito eficiente utilizar em campos de concentração para que as pessoas saíssem, até o coração começa a bater diferente, dependendo da frequência que você ouve, e para que as pessoas começassem a ser mais facilmente manipuláveis. Aí, eu não entro, voltando na tese. Na tese, eu não falo de nazismo, porque, na verdade, eu não tinha conhecimento desse trabalho, mas eu falo do estudo do professor Masaru Emoto, japonês, que estudou a influência das nossas emanações mentais em água, copos de água. Então, ele vibrava, tinha vários copos, e aí ele ia vibrando para cada copo, amor, para o outro ódio, para o outro... É um estudo super famoso, gente, coloquem aí. Masaru Emoto. E aí ele fotografou as moléculas, e ele constatou que as emanações de pensamento modificam as formas das moléculas, deixando simétricas e harmoniosas visualmente, aquelas com as emanações felizes, ou de amor, de saudade, e assimétricas e em forma de ameba, as que tinham emanações de ódio, de inveja e tudo mais. E com isso, ele quis dizer, né, ele conclui que a gente envia a todo momento para as nossas células sensações que a gente tem quando a gente ouve e que automatizam nossas crenças. Então, já pensou você falar para uma criança, que é quase 90% água, fica o dia inteiro falando assim, nossa, mas você grita demais, nossa, você é muito escandalosa, nossa, você não vai dar certo desse jeito na vida. Isso é interiorizado de uma forma importante. E aí, segundo os estudos do Emoto, é uma forma tão fundamental que chega a mexer, inclusive, na nossa glândula pineal, que é, segundo alguns estudiosos espiritualistas, a conexão do nosso corpo com o nosso espírito. A pineal, ela regula isso, é uma glândula que está exatamente assim, ó, no meio da cabeça, bem lá no meio da cabeça. E aí, nesse sentido, e fazendo uma crítica a essa afinação não orgânica de 440 Hz, eu defendi na tese, aí eu falo brincando, ainda que empiricamente, eu falo isso já nas considerações, que o nosso afastamento histórico de afinações orgânicas, com destaque para a afinação de 432, pode ter, de alguma forma, modificado em nível quântico a nossa maneira de ressoar com o planeta. Principalmente no modernismo, quando essa afinação de 440 se utilizou em larga escala, mundo afora, a gente observa um aumento de níveis de ansiedade a nível coletivo que antes nunca foram vistos, né? A gente tem uma ideia de progresso, rolo compressor. Eu falei isso na live daquela... Qual é o nome dela? Aquela sua convidada. E eu perguntei isso para ela, né? Esse formato rolo compressor de progresso que passa atropelando tudo, lendo o professor Masaru Emoto, né? E fazendo as minhas conjecturas em meditação e tudo, eu acredito sim que essa diferença de afinação contribuiu para que a sociedade entrasse num ritmo um pouquinho mais acelerado, é sutil. Você fica um pouquinho mais acelerado, um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais preocupado, um pouquinho achando que você não vai dar certo na vida. E aí, isso a nível coletivo, parece essa busca pelo progresso como
de forma não colaborativa, mas de forma competitiva, né? Ela pode ter sido catapultada pelas mudanças de afinação. É um assunto que eu não sou especialista, mas ele me atrai demais. Tanto que eu fiz essa live com esse senhor. Podemos deixar esse link aqui também para o pessoal. A pessoa que você se referiu, acho que era a Aline Costa, né, que fala do antropoceno. Exatamente. É um assunto muito interessante também esse das mudanças na vibração sonora da Terra, no ritmo da Terra, que são trazidas pelo progresso humano, né? Como que a interferência, né, do ser humano na Terra modificou seus processos naturais, inclusive em termos vibracionais, eu não sei se deve ter afetado também, imagino. Posso complementar? Sim. O planeta, segundo alguns estudiosos, ele ressoa, né, em 432. Aí você imagina mais da metade da população, principalmente no Ocidente, ouvindo repertórios em 440 o tempo todo. Isso causa um incômodo, um descompasso mínimo, para muitos imperceptível, mas que tem consequências. E aí chega um momento da história, talvez a gente esteja chegando nesse momento, em que isso começa a ser observado. Alguns chamam o que está acontecendo no mundo hoje de transição planetária. E isso está muito relacionado à questão frequencial também. Né? Eu queria abrir de novo para o pessoal que tem acompanhado aqui a live, a Dioneia Couto, ela pergunta sobre a questão dos homens e mulheres, se você percebe diferença, né? No seu estudo, você observou alguma distinção dessa percepção de limites de aceitação do som entre homens e mulheres? Se sim, observou como essa relação de tolerância com a sonoridade se expressa para homens e mulheres? Ai, Juné, ótima pergunta. Não percebi diferenças de percepção e de limites de aceitação, mas eu percebi diferenças na hora de assumir o que se faz em relação ao sonoro. Uhum. Então, de uma forma muito curiosa, não é tão curioso, assim, eu confesso para vocês que agora que estou aqui na live, não estou mais escrevendo a tese, eu já esperava, não foi uma surpresa para mim, mas, por exemplo, 100% das ocorrências policiais que os fiscais relataram, que na verdade tinham sido homens que praticaram, quando eles chegaram à casa, o policial não pode te autuar se você não apresentar o RG. Quem apresentava o RG? A mãe, a irmã, a mulher, a prima, para que o cara não se prejudicasse. Então, nesse sentido, se observa, em primeiro lugar, um machismo muito pronunciado, que aí agora sim eu vou falar das caixas de som, mas de outra forma, que é demonstrado como poder em termos de intensidade, paredão de som e tudo mais, mas é um machismo que não se sustenta na hora que o rojão estoura, porque aí ele passa a bola para uma das mulheres. Alguns casos também de homens que não eram réu primário, então se tivesse uma ocorrência por crime de poluição sonora ou contravenção de perturbação do sossego, não seria bom para a ficha deste cara, então ela assumia e dava a pele para salvar a pele do cara. Isso ficou muito evidente. E também isso eu estou falando todas porque foi relato dos fiscais. 100% das denúncias que envolviam embriaguez e som foram praticadas por homens. Não teve nenhum caso de mulher relatado nos 2 anos que eu fiquei em campo pesquisando, aqui em João Pessoa. Muito interessante. É. A Márcia Alves também está perguntando, muito bacana essa discussão. Eu sou geógrafo e esse debate sobre o som interessa bastante para entender a questão espacial, como as soundscapes. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Você falou um pouco, né, das paisagens sonoras, sobre como você pensa aí. Se você quiser falar dessa relação também com a geografia. Posso? Foi a Márcia, né, que fez, Márcia Alves. Obrigada, Márcia. Eu não sei se você acompanhou desde o início,
Mas a Márcia, ela com certeza deve conhecer o Schaeffer, que cadê? Não tem o livro mais famoso dele, mas vou pegar o segundo mais famoso, que é o Afinação do Mundo. O Schaeffer, ele é o autor pelo qual muitas pessoas começam a incursão no fantástico mundo dos sons, porque ele é quem cunhou o termo soundscape, traduzido para o português como paisagem sonora, uma analogia com landscape, paisagem visual. E o Schaeffer, para mim, Márcia, foi por muito tempo o meu papa. Nossa, era assim, era até complicado, porque quando você romantiza a tua relação com o autor, né, é perigoso, né? E aí no doutorado a gente se divorciou, eu e ele, a gente começou apaixonados e a gente se divorciou. Hoje ele é um bom amigo, ele tem seu lugar na minha tese, mas eu não utilizo mais a ideia de soundscape, porque me incomoda hoje pensar em paisagem sonora como algo estático. Talvez hoje nem o próprio Schaeffer concordasse com o que ele conceituou como soundscape. Né? Hoje ele ainda é vivo, mas ele está numa condição mental que o impossibilita de fazer essa discussão conosco. Eu quase consegui entrevistar a mulher dele durante o doutorado, mas por uma questão de saúde dele, de comprometimento, ela cancelou. Eu iria lá, no sítio onde eles moram, para entrevistá-lo. Não consegui, infelizmente. E eu acho, sim, que o Schaeffer hoje, ele reescreveria toda essa conceituação que envolve o soundscape, e acho que ele pararia de utilizar também. Se você quiser, Márcia, depois, eu posso te passar uma relação de autores que explicam por que eles não utilizam mais o termo soundscape. Depois, é possível a gente deixar o meu e-mail aqui depois, Caio? Claro, sim, a Porque gente tem. aí eu posso compartilhar essas leituras com o pessoal. Mas isso, Márcia, é bem interessante, porque, sobretudo no Brasil, a gente lê muito Schaeffer, fala muito de paisagem sonora ainda, né? É o autor mais utilizado para falar de ecologia acústica no país ainda. Muito bom, estou aprendendo muita coisa aqui hoje. Juliana, tem uma questão que eu achei interessante também, que é do Tiago Salas Gomes. Você falou da frequência da Terra ser mais baixa do que a frequência de 440, então ele quer saber se existiria uma frequência mais orgânica, né? Como, onde está organizado, até complementa essa questão, você falou do Ocidente, né? No Oriente existem outras formas de pensar a música, né, de composição, até mais plurais e tudo. Como é que é essa questão em outras culturas? Como que você pensa isso? No Oriente, em geral, a gente tem uma questão de microtom que a gente não tem no Ocidente. No Ocidente, a gente definiu que entre Dó e Ré tem dois semitons. É Dó, Dó sustenido, Ré. Ou Dó, Ré bemol, Ré. E no Oriente, em geral, a gente encontra vários microtons entre o Dó e o Dó sustenido. Depois, vários microtons entre o Dó sustenido e o Ré. É uma concepção como se fosse de botar uma lente, né, sobre as possibilidades ali de microtons, que a gente no Ocidente, em geral, é muito complicado falar no Ocidente. Então, eu vou ficar falando em geral, em locais ocidentais. A gente deu uma resumida, e aí falou assim, olha, do Dó até o próximo semitom acima, vamos deixar só assim, né? Dó, Dó sustenido. Vamos retirar qualquer aresta que hoje o nosso ouvido entenderia como desafinação, né? Então só tem uma possibilidade do Dó até o seu próximo semitom. Eu vou pedir para você botar a pergunta dele de novo, pode ser? Que ele falou da suposição de uma afinação mais baixa que a vigente. Existiam várias afinações mais baixas que o 440. Mozart, por exemplo, preferia tocar em 423 Hz, às vezes em 424. Uma afinação muito utilizada era de 426. A 432, ela foi bastante referida por algumas pessoas como sendo uma vibração orgânica, que vibra, que nos realinha os chakras quase que imediatamente quando a gente ouve. Eu não li suficientemente sobre a 426, por exemplo,
Mas você consegue encontrar vídeos no YouTube comparativos de músicos que dividem a tela, que nem a gente está aqui, o mesmo músico, ele toca aqui nesse quadrado, a música em 440, e aí ele vai para o outro quadrado, e ele toca o mesmo trecho em 432. E ele pergunta se você conseguiu reconhecer alguma diferença, ou se isso te afetou de forma diferente em uma ou outra. Para mim, a diferença é gritante, mas é porque eu faço escuta de música em 432 há muitos anos. Eu só consigo trabalhar focada se eu tiver com um fonezinho escutando 430. Pode ser uma frequência ininterrupta, assim, vídeos no YouTube tem vários sobre isso. Mas para mim já faz diferença. Então, eu sou professora na Universidade de Percepção Musical. E os pianos da universidade são todos afinados em 440, como todos os instrumentos, né? Então, dar aula de percepção para mim é desafiador até nesse sentido. Com relação ao que ele perguntou sobre trabalhos, como é que ele perguntou? Sobre trabalhos que fundamentem, né? Como, onde está organizado, por onde caminha esse estudo que pretende reconhecer. Existem vários estudos, na tese eu cito 2, que falam historicamente dessa mudança do 432 para 440 a partir da ótica dos produtores de instrumentos musicais. Então, eles dão a entender que foi uma jogada de marketing. Mas eu descobri, após a defesa do doutorado, um trabalho que faz referência a esses 2 da tese, mas que ele traz a discussão do nazismo de forma fundamental. Aí eu posso te passar essas leituras para que você possa também tirar suas conclusões. Não é um assunto no qual eu sou especialista cientificamente. Eu sou uma curiosa, empírica, pretendo escrever sobre isso, mas ainda não consegui. Aí eu posso te passar essas leituras, com certeza. Beleza. Juliana, eu acho que a live está muito bacana. Estou gostando demais de ouvir. Depois a gente deixa aqui os links, né? Tem o seu grupo, se quiser deixar também o seu e-mail pessoal, o link para a tese, para o pessoal depois acompanhar, né? E tem algumas outras perguntas, deixa eu ver o que o pessoal perguntou. Tem uma questão sobre a mercadoria, sobre a música como mercadoria, que é do Crítica, Nietzsche e Foucault. Penso na cultura musical das comunidades que tratam música como mercadoria mesmo, ou identidade. Eu não entendi exatamente qual é a relação das comunidades com a mercadoria. Aí se travam guerras de identidades. A questão da identidade eu acho que eu entendo. E a música entra na guerra. Se você quiser comentar essa colocação do colega. Existe a possibilidade de você tratar a música como mercadoria. A música, ela te dá essa opção. E não é algo ruim. É uma possibilidade, né? O uso que vai se fazer disso, se é moeda de troca, se é algum tipo de coerção, aí é outra história. Mas a música, ela é passível de ser tratada como mercadoria. Já dizia nosso querido Adorno, criticando ferozmente, né? Como isso era um absurdo e tal, mas é possível. Schopenhauer também falava muito, criticava bastante isso. Mas a música, ao meu ver e a minha escuta, a música e o som, de maneira geral, o som talvez seja uma das forças mais poderosas do mundo para a gente conseguir o que a gente quer. A gente consegue enlouquecer uma pessoa com som. É extremamente eficiente. Torturar alguém com som é extremamente eficiente, porque você não bota as mãos de alguém no pescoço da pessoa. Você faz ela ser tocada por algo que ela não consegue tirar. Não consegue tirar, então é super eficiente. E da mesma forma, é uma das melhores formas de você curar alguém. Quando você começa a estudar essa diferença de frequências e começa a ler estudos como do professor Emoto, é impressionante como, no final das contas, é assim, o pensamento modifica quanticamente a nossa vida, né? E o som, ele é um vetor importante nisso. Então, se as comunidades fazem uso do som como coerção, como moeda de coerção e tal, é uma maneira muito eficiente de coagir. Assim como é uma maneira muito eficiente de congregar, de juntar, de comover e tudo mais. Uhum.
E se você puder falar, aliás, até da questão do 432, se você conhece referências de grupo musical que toca nessa frequência. Conheço. Tudo bom, Ravi? Quanto tempo? Conheço. Tem um grupo chamado Awakening Love Band, que todo o repertório feito por eles é desenvolvido em 432 Hz, porque eles partem dessa premissa, que sendo uma frequência compatível com a organicidade humana, quando você ouve os mantras do Awakening Love Band, você está se realinhando com a sua natureza humana. Que eu me lembro agora, esse, mas existem vários grupos. Você pode colocar no YouTube só assim, 432, e dar um Enter. É uma infinidade de opções que a gente tem para ouvir. E no Deezer também, você pode olhar no Spotify também. Alguém falou Led Zeppelin. Eu não sabia que eles tocavam em 432. O Led Zeppelin, ele é uma banda que tem muito a nos ensinar e vai nos ensinar por muito tempo. Algumas experimentações musicais da banda utilizavam frequências diferentes. Não sei 432, mas eu sei que eles têm na experimentação ali a base, né? É uma banda interessantíssima para estudar muita coisa. Deixa eu mandar um abraço para o Fernando Barba, que está aqui se manifestando. Fernando Barba. Muito tempo que eu não falo com ele. Um grande prazer ter você aqui, Barba. Poxa, e uma honra ter você assistindo a live aqui. Saudade, viu? Legal. Então, uma última pergunta para te colocar aqui, Juliana, sobre artistas que trabalham com a questão do corpo, o corpo como instrumento musical. O Raul está trazendo aqui, por exemplo, a Naná Vasconcelos e o Hermeto Pascoal, que são mitos porque buscam tocar a natureza. A Naná diz que o primeiro instrumento é o corpo e a música estão intimamente ligados. Queria te perguntar como que você pensa essa questão com o corpo e, enfim, acho que é uma questão para a gente encaminhar essa live para o encerramento dela, agradecendo muito sua presença aqui. Então, Raul, a criação, historicamente, a criação dos instrumentos aconteceu para que o homem pudesse ampliar a potência sonora e o poder do seu corpo. Então, os instrumentos, eles alcançam tessituras e registros que a gente não alcança, mas eles começaram a ser criados para atuar como extensões do corpo. Então, é muito natural essa ligação entre o instrumento e o corpo. O pontapé inicial para criar instrumento musical foi porque a gente gostaria de dizer mais. A gente gostaria de soar mais longe, soar melhor, soar de forma mais potente, né? E aí, quando você olha assim os estudos de organologia, desde os mais clássicos, né, até os outros, assim, mais hermenêuticos, existe essa constatação de que a gente fez instrumentos para serem extensões do nosso corpo. Tanto que até hoje a gente fala, quando você escolhe um instrumento na faculdade, você casa com ele, né? Porque você passa mais tempo, às vezes, com ele do que com a sua família, com seu namorado, com seu namorado, né? E se você ficar um dia sem tocar, ele reclama. Pessoas que fazem a utilização do corpo, para isso o Barba falaria infinitamente melhor do que eu, já vou falar me desculpando, porque ele está aqui assistindo e eu não quero falar nenhuma besteira, mas pessoas que trabalham o corpo como instrumento, a gente pode, numa afirmação, assim, a gente pode dizer que o corpo, como instrumento, ele é uma extensão do próprio corpo. E aí a gente vê muito isso com Naná, a gente vê muito isso com esses multi-instrumentistas, né, e pessoas que colocam a criatividade à prova nos limites, né, da criação, o corpo sendo colocado à prova de formas inusitadas, de formas curiosas, com utilizações que não é que o cara está fazendo uma coisa muito inédita. Na verdade, os melhores instrumentistas corporais, eles tiram sons do corpo que a gente, no nosso cotidiano, a corrida, como é que fala? A correria do dia a dia. Na correria do dia a dia, a gente se esqueceu, né? A gente está muito circunscrito hoje, e muito por conta do celular, a gente fica muito ali circunscrito a 1 metro da gente e tal, e a gente não se experimenta mais.
Então, instrumentistas de percussão corporal, né, que vivem para fazer essa pesquisa corporal. Se você vai olhar, assim, as melhores apresentações, o Barba mesmo, você vê as melhores apresentações do Barbatux e do Barba, são coisas simples. Não é um som muito louco, diferente que ele achou. Foi a simplicidade trazida de uma forma refinada para a gente. É assim, o cara tá dizendo para mim em cima do palco. O Barbatux para mim é assim: ah, eu lembrei que eu tenho mãos. Olha só, lembrei que eu tenho ossinhos que soam desse jeito. Nossa, realmente, eu nunca mais tinha pulado desse jeito, só quando eu era criança, né? A gente vai ficando adulto e vai colocando muros. E se esquecendo que o corpo, na verdade, ele foi o pontapé inicial para a criação de todos os instrumentos musicais que a gente tem hoje. Em maior ou menor grau, a gente se inspirou na gente mesmo e nos animais para a criação da maioria dos instrumentos. Uhum. Eu acho que eu respondi, não sei se eu fui prolixa, ele vai me dizer já já. E nessa mesma chave, como que você pensa os meios de comunicação e o mundo digital como extensão do corpo também, e as possibilidades que isso traz para a construção da música, da construção estética, e também o que isso possa ter de ruim, né, no sentido de a captura pelo algoritmo, sobretudo, né? Tanto da gente ouvir música pela internet, pelo Spotify, pelo YouTube, quanto para utilizar isso para produção musical. Você começou a falar de uso de mídias e tal, eu pensei em telejornal, que eu não consigo assistir mais. Porque eles passam sempre em hora de refeição e a gente engole a comida junto com a notícia. E eu não quero mais fazer isso. Então, é meio indigesto para mim. Mas eu entendi que não foi isso que você perguntou, só tinha que fazer esse comentário. As tecnologias digitais, elas inauguram, sobretudo no século XXI, né, as nossas possibilidades que, de certa forma, uma vez esgotadas no material, ou não levadas à frente no material, são levadas à frente no nosso Black Mirror, né? No nosso mundo ali contido, por exemplo, no celular. Eu digo isso de não ter ido para frente no material porque muita gente não tem planta em casa, mas instala um aplicativo que é para cuidar de uma plantinha virtual. Entende? A gente estendeu a nossa experiência, e eu não estou criticando, eu estou falando que é uma opção, mas a gente estendeu, é muito louco pensar sobre isso, a gente estendeu a nossa experiência do que poderia ser obtido materialmente para alguns apps. Musicalmente também, nunca me aprofundei, sabe, nessa questão tecnológica, por exemplo, de utilizar apps como o Chrome Music Lab. Uma colega minha aqui, a professora Jussiane Araldi, me apresentou uma vez, mas, assim, essa questão estrita de tecnologia musical eu nunca levei à frente. Agora, a questão do algoritmo é uma coisa que me preocupa, eu não gosto de me sentir vigiada, e eu acho que isso está um pouco eu não sei, nessa neurose ainda, eu acho que é um resquício da ideia de progresso e de como é que era? Globalização, que a gente via muito dito, né, no final do século XX, e agora no século XXI, apesar de a gente estar adentrando numa ideia mais colaborativa de existência no planeta, como a gente está na intersecção entre o modernismo e a contemporaneidade, né, a gente não é assim, né, eles se sobrepõem, às vezes por 20, 50, 100 anos, a gente está nessa interseção, então a gente sente muito o que era, mas já antevê o que está vindo, e essa questão do algoritmo, na verdade, eu não sei muito o que te dizer, eu estou muito mais assistindo o que está acontecendo comigo, quando eu estou conversando com meu marido e falo assim, nossa, eu queria tanto aquele tênis vermelho da marca tal, e aí quando você abre o Instagram no dia seguinte, é a primeira propaganda que aparece. Isso é sinistro, isso é muito bizarro, mas talvez eu esteja tendo uma visão unilateral dessa questão. Seria legal você fazer uma live com alguém que fale de algoritmos, para que eu possa aprender sobre isso também. Por enquanto, eu ajo muito mais passivamente.
com Uhum. relação a essas coisas. É uma boa dica. Eu vou ver se eu vou atrás dessa pessoa que saiba falar disso também, que é um assunto que me interessa muito. Algoritmo segundo a filosofia. Seria um bom tema. Eu sei que tem gente estudando isso. Eu preciso só fazer uma pesquisa para chegar nessas pessoas, mas eu já vi estudos assim. Juliana, gostei muito da conversa. Eu Eu queria também. agradecer imensamente você ter vindo aqui e deixar você falar uma última coisa. Eu sempre peço isso para deixar uma última mensagem, né? Às vezes as perguntas não deixam a gente dizer coisas que a gente queria dizer. Então, agradecendo você mais uma vez e te abro para as considerações finais. Tá, eu tenho um agradecimento e alguns convites a fazer. Concluindo e agradecendo, eu gostaria de dizer que eu sempre fico muito feliz em ser convidada para falar, sobretudo fora da área da música, porque eu vejo que as inquietações que eu trago e que eu vivo, né, no meu dia a dia de pesquisa, elas não acometem somente os músicos. A tua live hoje é mais uma prova disso. São questões que nos tocam de forma muito transversalizada, porque o som ele tem um papel brutal no nosso dia a dia, ele está o tempo todo nos influenciando e ele se desenvolve na sociedade de uma forma, eu diria, descontrolada, porque a gente não tem nenhuma ouvidoria para que a gente possa não só reclamar, quando tem que reclamar, mas também ligar e propor. A gente não consegue ser propositivo com relação ao sonoro. E isso é uma grande lacuna que a gente tem na sociedade. Aqui em João Pessoa, a gente instituiu o Labets para criar essa demanda de debate coletivo, né? Então, o meu agradecimento é nesse sentido, de você me permitir falar aqui com pessoas, né, filósofos, pessoas que não atuam na mesma área que eu, mas a gente vê, num momento como esse, como a gente está conectado, as inquietações são muito parecidas, né, e que para que eu pudesse vir aqui divulgar um pouco do que eu tenho como curiosidade de vida. Isso não começou com o doutorado, não acabou com o doutorado, esse tema ele me interessa como ser humano, eu acho que vai me interessar até a próxima encarnação. Talvez eu tenha vindo da última já com ele na cabeça, né? Não sei. Então, assim, obrigada pelo convite. Foi muito legal, as perguntas foram ótimas. E eu aprendo muito com as perguntas, porque sempre tem alguém que pergunta um negócio que você nunca tinha pensado. E ao vivo, assim, é legal porque você tem que. Agora que eu vou desenrolar aqui o meu argumento, né? E os convites que eu tenho para fazer são relacionados aos links que eu vou pedir para o Caio botar na edição aqui no texto do vídeo, tanto para você que gostaria de integrar o nosso grupo como membro permanente. Então, agora, durante a pandemia, é possível que qualquer pessoa do Brasil ou do mundo integre como membro permanente, porque as reuniões são online. Quando a gente voltar para o presencial, aí a gente conversa sobre como pode ser a sua colaboração, eventual ou não, mas eu vou deixar o link aqui para você conhecer nosso trabalho. E a gente está fazendo agora, Caio, rodas de debate sobre ética sonora. Semanalmente a gente tem uma roda com professores, com donos de academia, com... É misturado, assim, né? São cidadãos diversos, de João Pessoa ou não, que semanalmente a gente se reúne, são grupos, cada semana é um grupo diferente, para fazer debates dentro do que a gente falou aqui hoje. Fazer discussão propositiva sobre cultura coletiva de som, porque a nossa intenção é a gente começar a plantar na cabeça das pessoas a curiosidade e a autonomia para discutir o som, sem precisar do Labetes. A gente provoca e a pessoa, se ela achar pertinente, ela continua. Esse é o nosso objetivo com as rodas de debate. Então, eu vou deixar também o link para quem quiser participar de uma roda de debate. Tá bom? E demais links das nossas redes sociais. Tá ótimo. A gente coloca depois os links, depois você me passa, eu coloco aqui na descrição do vídeo para facilitar o acesso. E é isso, pessoal. Agradeço especialmente a Juliana Bastos, e todo mundo que assistiu essa live aqui hoje. Lembrando que vocês podem depois pesquisar as lives da semana, né, nas redes do Conversações Filosóficas. Amanhã a gente vai ter uma conversa sobre educação
com o Bruno Botelho Costa, é professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E boa noite, então, a todas e todos. A gente vai ficando por aqui. Fiquem ligados nas